Oi pessoal, aqui é a professora Juliana e na aula de hoje a gente vai falar a respeito das matrizes associadas a um sistema linear que está na página 81 do nosso livro, ok? Então vamos lá. Então as matrizes, utilizando os conhecimentos acerca de matrizes, vamos associar, por exemplo, o sistema que ele dá aqui, esse sisteminha, a equação matricial A vezes x igual a B, sendo a matriz dos coeficientes essa, a matriz das incógnitas x essa, e a matriz B, que ele chama de termos independentes, tá? Lembrem, pessoal, que os termos independentes, esses termos independentes é esse daqui, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, escrevendo a equação matricial A vezes x igual a B, nós temos essa equação aqui, tudo bem? Daí o livro ele traz uma explicação, dado um sistema linear, ele coloca aqui esse desenho do sistema linear, associado à seguinte equação, ele coloca um desenho também de uma equação matricial, tá? Então, essa é a maneira de representar um sistema linear denominado forma matricial do sistema. Por quê? Aqui no exemplinho que ele deu, ele pede A vezes x igual a B. Então, a matriz A, que é essa daqui que ele coloca para gente. A matriz x, vezes a matriz x está aqui. E a matriz B, ela está aqui. Então, é só escrever repetindo, tudo bem? Essa é a representação. Então, a classificação de um sistema linear. Então, de acordo com o número de soluções que um sistema linear possui, ele pode ser classificado em possível e determinado, quando possui uma única solução. Então, pessoal, quando ele possui uma única solução, a gente chama ele de possível e determinado. Já o possível e o indeterminado, quando possui infinitas soluções, ou impossível quando não possui solução, tudo bem? Então, na representação, representando essa classificação em um esquema, nós temos o sistema linear, um sistema possível linear, um sistema linear impossível, um sistema linear possível e determinado e um sistema linear possível e indeterminado. Daí o livro ele traz um exemplo aqui para a gente. Então, ele traz uma equação, sendo possível e determinado, pois possui apenas a solução 3 e 7. Lembrando que 3 é x e menos 7 é o nosso y, tudo bem? Então, na representação geométrica do sistema possível e determinado, as retas que representam as equações se cruzam. Elas se cruzam em um único ponto cujas coordenadas correspondem a uma única solução, ok? Já o segundo exemplo que ele nos traz é um sistema possível e indeterminado, pois possui infinitas soluções, tais como menos 2 e 3, 4 e menos 5, 0 e 1/3. Então, na representação geométrica do sistema possível e indeterminado, as retas que representam a equação são coincidentes, ou seja, existem infinitos pontos comuns, tá? Então, a gente tem aqui, esse ponto, este ponto, tá? Já esse outro exemplo de equação é um sistema impossível, pois não possui soluções. Vocês estão vendo que as duas retas aqui, elas não se cruzam, elas estão paralelas, não tem nenhum ponto cruzando em comum.
Então, na representação geométrica do sistema impossível, as retas que representam as equações são paralelas. Consequentemente, elas não se cruzam, tá? Então, vamos para os exercícios resolvidos. Então, ele pede aqui, classifique cada sistema de equações lineares em possível determinado, possível indeterminado e impossível. Então, ele traz 3 equações aqui para a gente, tá? Vamos dar uma olhada. Então, na resolução A, utilizando o método de substituição, isolamos o y na primeira equação e substituímos na segunda. Então, o A, 2x menos y igual a menos 1, tá? Aqui a equação. Então, a gente chega aqui na conclusão que x é 1, substituindo aqui y é 3, e eles se cruzam em um ponto. Então, as retas, elas representam as equações, se cruzam no ponto das coordenadas 1 e 3, aqui. Ou seja, possui um único ponto em comum que corresponde à solução do sistema. Portanto, é um sistema possível e determinado. Sistema possível e determinado. Equação B. Método de adição foi aplicado aqui, então foi feita a multiplicação aqui com 2. Notem que quando a gente faz a multiplicação com 2 na primeira equação, ele vai zerar o x e vai zerar o y, tá? Então, não existem, notem que não existem números reais para x e para y, que satisfaçam a equação 0x, 0y igual a 8. Então, elas não se cruzam, elas ficam paralelas. Então, as retas que representam as equações são paralelas, ou seja, não possuem pontos em comum. Portanto, é um sistema impossível. Já utilizando o método de substituição, na terceira, na letra C, isolamos o y na primeira equação e substituímos na segunda. Então, tá aqui a equação. Então, a gente encontrou aqui o quê? 0x igual a 0. Então, note que para qualquer número real de x, a sentença 0 vezes x igual a 0 é verdadeira. De modo geral, tomando x igual a alfa, todos os pares da forma que ele dá aqui, como alfa real, são soluções do sistema. Então, as retas que representam as equações coincidentes, ou seja, possuem infinitos pontos em comum. Portanto, é um sistema possível e indeterminado, que existem vários pontos em comum, tá? Determine a matriz x da equação A vezes x igual a 2b, sendo a matriz A essa matriz aqui, matriz B essa, tudo bem? Então, a resolução. Como A tem ordem 2 por 2, né? Tem 2 colunas e 2 linhas. E B tem ordem 2 por 1, 2 linhas e 1 coluna. Temos que x é a ordem 2 por 1. Ou seja, na forma, x vai ficar essa matriz. Na equação matricial, nós temos, então, que ele me pede A vezes x igual a 2b. Então, A eu coloquei aqui, vezes o x eu coloquei aqui, igual a 2, né, que tá aqui, ó, tá aqui, e a matriz B, tá? Fazendo essa resolução, pessoal, somente para a gente lembrar, né? Então, quando eu faço essa continha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 vezes A, 4A. 4 vezes B, B é menos 1 vezes B, menos B. Aqui o A, 1 vezes A, 2 vezes B, 2B, igual a 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10, tá?
Daí eu jogo aqui numa equação. Então, 4A menos B igual a 4. A mais 2B igual a 10. Então, resolvendo o método de adição, a gente chega que o A é 2 e o B é 4. Então, a matriz X, ela é 2, 4. Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, postem aí nos comentários que a gente discute a respeito, tudo bem? Um abraço.